salários atrasados, direitos trabalhistas básicos sonegados, frota de veículos sucateada, dívidas gigantescas com o INSS, precatórios, fornecedores, vários problemas, serviços públicos precarizados, além da emergência provocada pela seca que perdura até hoje. Este era o retrato dos últimos meses de 2012 da Prefeitura Municipal de Conceição do Coité. A crise se adensava com os mais de 1.000 servidores de educação sem os salários pagos no mês de dezembro. Férias e terço de férias em nosso município eram privilégios de poucos. Nem o valor descontado mensalmente no contra-cheque dos funcionários era repassado para a Previdência Social. 76 servidores municipais ganhavam menos que um salário mínimo. Os cadastros de pacientes e de alunos matriculados na rede municipal não foram localizados. Os HDs dos computadores, os arquivos haviam desaparecido. Apenas 5 médicos atuavam nos programas de saúde da família, 5 médicos apenas. O hospital municipal havia sido privatizado e, pior, encontrava-se fechado pela segunda vez. Coité possuía uma frota de 29 veículos, sendo a maioria sucateada e sem qualquer manutenção. Das 2 ambulâncias que nós encontramos, uma estava quebrada. A dívida com o INSS era de mais de 40 milhões de reais. 4,5% do Fundo de Participação dos Municípios ia direto para o pagamento de dívidas antigas, os chamados precatórios. Outro grave problema que nós encontramos foi o Cadastro Único de Convênios, o CALC. De 14 itens que compõem o CALC, 7 itens estavam irregulares. Havia 28 convênios de prestação de contas completamente atrasados e com diversas irregularidades. No quesito responsabilidade fiscal, o gasto com a folha de pagamento consumia 59,61% da receita, quando o limite máximo estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal é 54%. Dessa forma, a gestão estava, no início do nosso governo, proibida de aumentar despesas, proibida de aumentar salários, proibida de pagar horas extras, sob pena de punição com multas, rejeição de contas, processos judiciais, etc. Os salários completamente defasados. Meu coordenador de limpeza ganhou no mês de janeiro um salário mínimo, era o chefe-geral da limpeza. O chefe-geral de transportes, R$ 920 brutos. Procurador-geral do município, que não pode advogar para mais ninguém, R$ 1.618 brutos. A partir de 1º de janeiro, o planejamento se tornou a tônica do nosso trabalho. Tínhamos que planejar. E o pior, tínhamos que dizer não, de coração partido, às várias demandas legítimas de companheiros. A audição, a escuta, passou a ser o princípio do diálogo e as soluções também começaram a sair do papel e a ganhar as ruas de Conceição do Coité. O ditado popular, nada como um dia após o outro, serviu para marcar o ritmo das obras, dos projetos, das ações, das realizações, compartilhadas, discutidas e decididas com o secretariado, com o Conselho de Desenvolvimento, com conselhos políticos e, especialmente, em conferências, audiências públicas, seminários, encontros com cada uma e cada um de vocês. Hoje, o município de Conceição do Coité tem
47 novos veículos que integram a sua frota. 47 veículos novos, 0 quilômetro. Compramos, desses 47, 3 ambulâncias 0 quilômetro. Conseguimos, com a presidenta Dilma, 3 máquinas fundamentais para a limpeza de aguadas e manutenção de estradas. Foram adquiridos também 10 ônibus 0 quilômetro. Agora são 47, no próximo ano 49 as escolas em tempo integral, mas no ano de 2012 eram apenas 3. Todas as 14 equipes de PSF hoje, vocês se lembram, eram 5 médicos. Hoje as 14 equipes de PSF têm médicos, todas. Após uma longa batalha judicial, nós conseguimos recuperar o hospital, abrimos o hospital e funcionamos hoje o hospital como referência em saúde da mulher. Apenas partos cesáreos no mês de novembro foram 39. Fazemos também cirurgias de mioma, esterectomia, que é a extração de útero, curetagem. Repito, são 5 apartamentos com suíte e cama de parto. Quem nunca visitou ainda, só visitando, porque a gente não consegue descrever as condições de total dignidade em que os coiteenses, que antes e até durante o início do nosso governo, muitas vezes nasciam dentro de uma ambulância, sendo transportados para a Feira de Santana. Nós realizamos limpeza e ampliação de 56 aguadas até agora. Dentre elas, o açude de Aroeira e o açude de Bandiaçu, que Edivaldo, da Secretaria de Agricultura, me informa que os trabalhos foram concluídos hoje. A inédita participação popular se deu em forma direta, democrática, povo e prefeitura conversando, espaço aberto para perguntas, críticas, sugestões. Não temos medo de dialogar com vocês. Inclusive, assuntos espinhosos, a gente faz questão de tratar em eventos como esses, porque é a oportunidade que a gente tem de apresentar a nossa versão e deixar que o povo julgue. O roteiro do forró, eu acredito que foi uma inovação na tradição dos festejos juninos. Se o meu amigo Paraguaçu tivesse chegado na sua querida Lagoa do Meio, no São Pedro, ia ver como estava bonita e arrumadinha. Foram 2 dias de festa, mas foram mais de 30 comunidades. Lagoa do Meio foi só mais uma a integrar o roteiro do forró. Nós resgatamos a Semana da Cultura, instituímos o Festival de Arte e Meio Ambiente, com grande participação popular. O desafio de governar uma cidade como Conceição do Coité é gigantesco. Quando a gente sai, recebe cobranças e mais cobranças, e a gente fica imaginando, acho que se fez muito pouco, porque se cobram tanto da gente, é porque tem toda uma cidade, todo um município a ser reconstruído. Aos poucos, ainda antes de completar 12 meses, nós podemos dizer que regularizamos a situação salarial. Muita gente que nunca tinha tirado férias, gente que passava 5, 10 anos e não tirava férias, tirou em nosso governo. Gente que nunca tinha recebido terço de férias, recebeu em nosso governo. Gente que nunca tinha recebido o 13º integral, recebeu em nosso governo. Senhoras de 60 anos ou mais, que nunca tinham recebido um salário mínimo na vida, funcionárias da prefeitura, receberam desde janeiro em nosso governo. Licença-prêmio, concedemos mais licença-prêmio neste ano de 2013 do que em toda a história de Conceição do Coité. São centenas de pessoas com licenças-prêmio, servidores. Licenças sem vencimentos, também em grande quantidade. Médico nenhum queria trabalhar em Conceição do Coité. O médico da sede ganhava 5.500, o médico da zona rural, R$6.000. Os dentistas atendiam
poucas pessoas porque o salário era correspondente a 20 horas e eles davam um atendimento menor. Nós dobramos os salários dos médicos e dos dentistas no compromisso de eles também dobrarem a quantidade de atendimentos. Nós sofremos muito com os motoristas, especialmente de ambulância, porque tinham diária de 25 e a gente deu 100% de aumento na diária, em alguns casos 200% no caso de pernoite, e sofremos críticas porque as diárias eram pagas um quantitativo para todos os motoristas, independente de eles realizarem ou não a viagem. E nós pagamos as diárias conforme as viagens realizadas, e aqueles motoristas que criticavam a gente passaram a receber, em alguns casos, o dobro do que recebiam antes no final do mês, e principalmente, nós mostramos para esses motoristas que a diária é a contrapartida de uma viagem que foi feita. E, principalmente, se estava ruim com 100% de aumento, imagina como era antes de a gente conceder esse aumento. Não era possível e não é justo que a gente julgasse o fato sem olhar qual foi o nosso ponto de partida. Por fim, eu quero dizer para vocês que a gente vem caminhando com dificuldade, mas vocês vão ver ao longo da apresentação aqui que nós temos o que mostrar. Que nós estamos caminhando, enfrentando a adversidade com muita resistência. Nós estamos reformando alguns espaços, nós estamos construindo outros, nós estamos comprando bens móveis, estamos comprando imobiliários, mas tem algo que é impagável. É a gente chegar para conversar com qualquer empresário de qualquer ramo de atividade e eles dizerem: em Conceição do Coité é diferente. Lá em Conceição do Coité não tem pontinha. Lá em Conceição do Coité o prefeito conversa com a gente, a equipe conversa e fala da qualidade do serviço. É por isso que nós tivemos a coragem de paralisar 3 creches em construção, porque não estavam sendo construídas de acordo com o projeto original. Em outros lugares, fazia-se outro tipo de acordo. Aqui em Conceição do Coité, a gente exige o cumprimento dos contratos, porque fazer mal feito e esperar subornar a gestão para que feche os olhos para o mal feito, isso não vai acontecer. A fama de Conceição do Coité, eu tenho certeza que ela é a melhor possível, fora daqui, aqui dentro, porque nós não abrimos mão da honestidade. Às vezes a gente sofre a dificuldade de fazer um pagamento para um credor, porque faltam as certidões, porque a licitação não foi realizada corretamente e alguém reclama de nós. Mas a gente humildemente aceita a crítica, trabalha, regulariza e paga. O que não dá, e isso a gente jamais vai fazer, é para desviar dinheiro público sob qualquer pretexto para qualquer finalidade. Vocês, além de tudo que vão ver aqui, não tenham dúvida. Vocês colocaram na administração de Conceição do Coité uma pessoa que não tem preocupação alguma com hipótese de reeleição, mas tem uma preocupação enorme em continuar dormindo com a consciência tranquila e olhando nos olhos das pessoas, especialmente da família da gente, e dizendo: combati o bom combate, continuarei combatendo, vou guardar a fé
e vou preservar a honestidade. Passemos adiante. Muito obrigado.